Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, enquanto aqui como nós vamos receber o amado aqui, meus irmãos, nessa noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Como você está orando, irmão? Estende as mãos para cá. Louvado seja Deus, não para que Deus venha abençoar o pregador, que o pregador já é abençoado, mas que Deus venha preparar os nossos corações para receber a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio que agora é 10:50, até 9:25, né? Até 9:25, 9:30, nosso irmão está com a responsabilidade de nos trazer a palavra do Senhor nessa noite, amém? Provoque o seu milagre, dando glória a Deus e aleluia, amém, irmãos? Pai eterno, nós estamos aqui nessa noite, agradecendo a Ti, Senhor, por esta oportunidade, aonde o Teu servo, o presbítero William, está com a responsabilidade de nos trazer a palavra nesta noite. Nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco poderosamente, continua manifestando a Tua glória de uma maneira toda especial. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, amém? Fique à vontade, meu querido, Deus abençoe. Obrigado, viu? Não, tranquilo. Irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos estão alegres? Amém. Bom estarmos na presença de Deus para louvar a Deus e tributar a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Louvamos a Deus pela vida espiritual desta igreja, né? Estive aqui uma vez com nosso querido irmão Eudes, diácono Eudes, né? E hoje é a segunda vez que nós estamos aqui louvando o nome do Senhor. Agradecer a liderança da igreja, pastor Barbosa, pelo espaço, confiança e a oportunidade de estarmos aqui para a exposição da palavra de Deus. Amém? Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra comigo a sua Bíblia, na carta que Paulo escreve aos Romanos. Glórias para sempre ao nome do Senhor. Carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor nessa noite. Deus está conosco, Deus está presente aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 da carta que Paulo escreve aos Romanos. Glórias a Deus. Versículo de número 16 e verso de número 17, para termos uma compreensão melhor do texto. Diz o apóstolo dos gentios: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Glórias a Cristo. Você pode se assentar, louvando a Deus, glorificando e exaltando o nome de Jesus, que está presente nessa noite.
Louvado seja o Senhor, para todo sempre. Glórias e glórias a Jesus. Meus queridos irmãos, nessa noite nós, pela misericórdia de Deus, temos lido aqui um texto bastante conhecido. Oxalá todos já ouviram falar desse versículo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos diante da maior revelação de Deus dada ao apóstolo dos gentios, o apóstolo da glória de Deus. Bendito seja o Senhor. A carta que Paulo escreve aos Romanos, para aqueles que gostam de estudar as Escrituras Sagradas, para aqueles que gostam de pesquisar o texto bíblico, sabem do que eu estou falando, que é a maior carta que o apóstolo Paulo escreveu. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve no final da sua terceira viagem missionária. Muito provavelmente, quando Paulo escreve, Paulo está na cidade de Corinto e ele escreve esta poderosa carta. Louvado seja o nome do Senhor. A carta aos Romanos. Ele escreve essa carta depois de 25 anos da sua dramática e estrondosa conversão ao cristianismo. Ele é um homem já experiente, ele não é um menino na fé, ele não é um garoto, mas ele já tem uma bagagem espiritual, ele já tem uma influência, ele já tem todo um ministério desenvolvido. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você tiver a oportunidade na sua casa de ler e estudar a carta que Paulo escreve aos Romanos, não perca tempo e leia, porque nela está registrada as principais doutrinas da fé cristã. Quando lemos os 16 capítulos que Paulo escreve, você percebe que no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo escreve sobre a universalidade do pecado. No capítulo 4, Paulo escreve sobre a justificação da fé. No capítulo 5, Paulo escreve sobre a santificação. E esse capítulo é tão estrondoso que quando John Wesley estudou o capítulo 5 de Paulo aos Romanos, ele se converte ao cristianismo de uma maneira toda especial e se tornou o maior evangelista ou o maior avivalista do seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6, Paulo vai falar sobre a nova vida do crente que está conectado com Cristo. No capítulo 7 é um capítulo muito conhecido, porque Paulo vai falar a respeito da batalha da sua natureza pecaminosa com a vontade de Deus. Tanto é que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço, porque o pecado habita em mim. Então Paulo fala a respeito dessa batalha que todo crente passa. Louvado seja o Senhor. No capítulo 8, Paulo vai falar a respeito da vida no Espírito. Como é bom e glorioso o homem que vive a sua vida nos domínios do Espírito Santo. No capítulo 9, Paulo fala sobre eleição. Capítulo 10 e 11, ele vai falar sobre predestinação. E aí ele vai até o capítulo de número 16. Mas no capítulo 1, quando ele começa logo na sua introdução, no verso de número 15, verso 16 e o verso de número 17, explode diante de Paulo uma revelação de Deus a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Ele chega a dizer verdadeiramente, ele chega a vaticinar dizendo: porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação. A gente às vezes lê de maneira muito corriqueira, a gente lê de maneira muito acelerada e a gente não percebe muitas das vezes a verdade absoluta de Deus escondida no texto bíblico. Paulo está dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois dos gentios. Louvado seja o Senhor. E no verso de número 17, o apóstolo da glória de Deus, ele diz: porque nele, no Evangelho de Cristo, se revela, se descobre toda a justiça de Deus. Então ele apresenta para a igreja de Roma, embora ele não seja o fundador da igreja de Roma, ele é a mente administrativa da igreja, ele é o instrumento
momento que Deus levanta para educar a igreja, ele é levantado por Deus para doutrinar a igreja, educar a igreja, aleluia, firmar a igreja na verdade de Deus. E no verso de número 16, ele diz: este evangelho não é qualquer evangelho. Ele está dizendo: o evangelho de Cristo é poder de Deus. E eu quero compartilhar com você uma verdade absoluta. Porque existem verdades relativas e existe verdade absoluta. E o evangelho é uma verdade absoluta de Deus. Ele diz que o poder do evangelho pode transformar a vida de um homem. E a força do evangelho está na transformação que este evangelho produz na alma de um homem. Escute o que eu disse a você: a força deste evangelho está, aleluia, na capacidade que ele tem de transformar a vida de um homem. E com isso eu quero abrir um parênteses para dizer em alto e bom som que evangelho que não muda não é evangelho. Eu quero dizer com todas as letras em alto e bom som para que você ouça onde você estiver assentado: evangelho que não confronta o pecador não é evangelho. Evangelho que não desafia o pecador não é evangelho. Evangelho que não transforma o homem caído não é evangelho. Evangelho de Cristo, aleluia, quando encontra um pecador, ele transforma a vida deste camarada. Bendito seja o Senhor. Nós vivemos uma época de crise religiosa. Nós vivemos uma época de apostasia, de liberalismo, de mundanismo, de relativismo da fé. Os homens vêm para a igreja e querem continuar a sua vida pecaminosa. Os homens querem entrar no evangelho, mas não permitem, olha, que o evangelho entre neles. Louvado seja o Senhor. Vivemos época, olha, de facilidades. Você não precisa mudar de cidade para você encontrar o falso evangelho. O evangelho da confissão positiva é o falso evangelho. O evangelho, olha, da teologia da saúde é o evangelho prostituído e corrompido. O evangelho da ganância é um evangelho que não glorifica a Deus. Mas eu quero exaltar a Deus, porque nós estamos na última hora, e nesta última hora da igreja, Deus tem levantado igrejas sérias, aleluia, que não tem medo, aleluia, da opressão, que não tem medo, aleluia, das lutas e da batalha, e que propaga o verdadeiro e santo, poderoso e soberano evangelho de Cristo. Você não precisa atravessar o país para se deparar com um falso evangelho que é pregado em terras brasileiras. Um evangelho místico, um evangelho prostituído e baratizado, um evangelho que exalta o homem e rebaixa a Cristo. Mas o evangelho de Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Aleluia. O evangelho é a ferramenta de Deus. Escute o que eu vou dizer. O evangelho é a ferramenta de Deus para a transformação do coração do homem. Se a gente for para o evangelho, você vai perceber que o evangelho, ele humilha o pecador. O evangelho de Cristo, ele humilha o pecador, ele rebaixa o pecador. Ele promove santidade na igreja. E ele exalta a pessoa de Cristo. Eita glórias, aleluia. Quantos vieram nesta noite para exaltar a pessoa de Cristo? Só os que vieram, só os que vieram. Só os que vieram para enobrecer a pessoa de Cristo. Só os que vieram para louvar a pessoa de Cristo. Só os que vieram para enaltecer a pessoa de Cristo. Glorifique a Deus pela excelência do evangelho. Exalte a Deus nessa noite pela beleza do seu evangelho. Glorifique a Deus pela soberania do evangelho.
Evangelho. Exalte a Cristo pela onipotência do Evangelho, pela realeza do Evangelho, pela sensibilidade do Evangelho. Glorifique, glorifique, glorifique ao Senhor. Este Evangelho é um Evangelho de poder. Perceba a expressão do apóstolo da glória de Deus. Ele diz: esse Evangelho não é um Evangelho de palavras. Esse Evangelho não é um Evangelho místico. Esse Evangelho não é um Evangelho superficial. Esse Evangelho é a ferramenta de Deus para mudar a alma de um homem. Eita, glórias para sempre é o nome do Senhor. Quando esse Evangelho ele inunda a alma de um homem, quando esse Evangelho alcança o pecador, quando esse Evangelho toca a alma do homem, ele transforma de maneira extraordinária a vida de um homem. Sabe por que você está aqui nesta noite? Você não está aqui por causa dos seus talentos intelectuais. Você não está aqui por causa das suas habilidades. Você não está aqui por causa da sua formação acadêmica. Você não está aqui por causa que, aleluia, porque você foi apadrinhado por pessoas relevantes no meio da igreja. Você está aqui porque um dia este Evangelho te alcançou. Ela maséria, e quando ele alcança, ele transforma. Quando ele alcança, ele redime. Quando ele alcança, ele liberta. Quando ele alcança, ele capacita. Quando ele alcança, ele revigora. Quando ele alcança, ele transforma. Só aqueles que foram transformados pela potência, aleluia, pela soberania deste Evangelho, abra sua alma nesta noite e glorifique a Deus na beleza da sua santidade. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque este Evangelho é poder, é poder, é poder de Deus para a salvação do pecador. A força deste Evangelho está na capacidade que ele tem de transformar a alma de um homem. Eita, lamacé. Escute, é a vida de Deus na alma do homem. Não entendeu? Eu vou repetir. É a vida de Deus na alma do homem. Eita, glória, glórias para sempre ao nome do Senhor Jesus. A vida de Deus na alma do homem. Este Evangelho promove liberdade espiritual. Este Evangelho, quando inunda, quando toca, quando alcança o pecador, ele muda a compreensão espiritual dessa pessoa. Ela começa a ver o mundo de Deus, aleluia, por uma ótica espiritual. E o que eu estou falando isso aqui é muito sério. Porque quando o Evangelho alcança o pecador, quando o Evangelho inunda a alma de um homem, a compreensão espiritual que ele tem do mundo de Deus é modificada. Ele começa a ver o mundo com os olhos de Deus. Eita, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho cura o homem. Olha só que tremendo. O Evangelho cura o homem da cegueira espiritual. Eita, irmão, você não via, agora você vê. Você não compreendia, mas agora você compreende. Você não entendia, mas agora você entende. O que é isso? É a força impetuosa do Evangelho de Jesus Cristo operando na sua vida. Você pode até viver a sua vida corriqueira, agitada e nem perceber, mas enquanto você vive a sua vida, o Evangelho está produzindo obras extraordinárias na sua alma.
Eita, glórias para sempre é o nome do Senhor. Glórias para sempre ao nome de Jesus Cristo. Este evangelho, ele quando alcança o coração de um homem, ele muda a compreensão espiritual desta pessoa. Este homem passa a ver, aleluia, de uma forma que até aquele presente momento ele não conseguia ver. Eita, a minha oração nesta noite é para que Deus abra os teus olhos espirituais. Aleluia, está entendendo o que eu estou dizendo? A minha oração nesta noite é para que Deus toque, aleluia, em você, onde você estiver sentado, e abra a tua visão espiritual, para você começar a ver as coisas, aleluia, pela ótica do Espírito. Aleluia, você vai começar a ver a mão de Deus operando aonde você achava que era a mão do homem operando. Você vai começar a ver a providência de Deus, aleluia, mesmo que o cenário em que você esteja atravessando seja um cenário dramático e caótico. Deus está tocando na sua visão espiritual, para que você veja, 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 para que você veja. Deus toca. Esta força do evangelho, ele abre a visão espiritual. O poder do Espírito, o poder do Evangelho produz isto na vida do homem. E na proporção, na medida em que esse homem vai se entregando a Deus, porque não existe coisa mais linda, aleluia, do que essa, você ver um homem que se rende ao Espírito de Deus. Não existe coisa mais tremenda, aleluia, do que esta, de você ver uma pessoa se render a Deus sem reservas. Eita, glórias ao nome do Senhor. Não tem coisa mais extraordinária do que essa, de você ver um coração arrependido se voltar para Cristo e se entregar a Ele de todo o coração. Oh, glórias para sempre ao nome do Senhor. Deus faz isso. O Evangelho faz isso na vida da pessoa. Ele muda a sua compreensão espiritual. E você começa a ver o que até hoje não estava vendo. Você começa a compreender que não é a mão do homem, é a mão de Deus. Você começa a compreender que não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E eu oro com todo fervor nesta noite, que o Senhor abra os teus olhos, aleluia, que você saia daqui nesta noite tendo uma compreensão divina do plano de Deus para a sua vida. Eita, quantos acreditam que Deus pode ungir os olhos aqui? Eu acredito piamente nisso, eu acredito piamente nessa verdade, eu acredito, aleluia, eu creio no que eu estou pregando, acredito piamente, aleluia, que Ele pode tudo, Ele conhece o coração do homem, Ele caminha no meio da igreja, Ele conhece a real necessidade da igreja, e Ele trabalha para que a sua vontade seja concretizada na vida da igreja. Quando João está na ilha de Pátimos, quando o apóstolo João, o apóstolo do amor, está na ilha de Pátimos, no capítulo 3, João tem a revelação de Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo glorificado. E no capítulo 3, verso 14, aleluia, Jesus manda João escrever, aleluia, para a igreja de Laodiceia, e ele escreve dizendo, assim diz, ele escreve uma carta dizendo, aleluia, aleluia, que Jesus é a fiel testemunha, aleluia, o amém, a fiel testemunha, o princípio da criação de Deus. Ele diz isso, está registrado aí na sua Bíblia. E aí ele vai começar, ele vai continuar a dizer, eu
sei as tuas obras, que vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. Aleluia. Oxalá fossem quentes, oxalá fossem frios, mas porque vocês são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. E João continua escrevendo, e quando ele chega no verso de número 15 e o verso de número 16, ele diz: rico sou, aleluia, e de nada tenho falta. E aí Jesus diz: mal sabem vocês, que vocês estão tendo uma avaliação equivocada da saúde espiritual de vocês. Vocês estão dizendo que são ricos, vocês estão dizendo que, aleluia, não tem falta de nada, aleluia. Mas Jesus disse a João: eles são miseráveis, desgraçados, eles são cegos, eles são pobres, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus diz a João três conselhos. Primeiro conselho que Jesus dá à igreja: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Segundo conselho, aconselho que de mim compre vestes brancas, para que se vista e cubra a sua nudez. E o terceiro conselho de Cristo para aquela poderosa igreja era: que unja os teus olhos com colírio, para que veja, aleluia. Tome posse desta palavra nesta noite, aleluia. Deus está ungindo, aleluia, pela fé, aleluia. Deus está ungindo os olhos de crentes nesta noite. Deus está ungindo, não é o homem, é Deus que está ungindo. Ele está ungindo, aleluia, para que você possa ver, para que você possa compreender aquilo que até agora você não havia compreendido. Deus está tocando. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho de Cristo tem poder de Deus. É a ferramenta de Deus. Oh, irmãos, aonde você estaria nesta noite se não fosse a onipotência do Evangelho de Cristo te alcançar? Aonde você estaria nesta noite se não fosse a soberania do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aonde estaria você? O Evangelho é poder de Deus. E Paulo está dizendo que este Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como gentio. E aí ele começa a dizer: porque neste Evangelho se descobre a justiça de Deus. Eita, glórias e glórias ao nome do Senhor. Deus seja louvado nesta noite, Deus seja exaltado nesta noite, Deus seja bendito nesta noite. O Evangelho de Jesus, ou o poder do Evangelho, nos tira. Eita, o Evangelho de Cristo nos tira do poder do pecado e do diabo e nos une a Cristo Jesus. Eita, olha só, o poder do Evangelho, este Evangelho que Paulo prega, quase 40 anos pregando o Evangelho. Ele diz: este Evangelho tem o poder de nos tirar do domínio de Satanás e de nos unir à pessoa de Cristo. Só por esse motivo já era para nós adorar a Deus na beleza da sua santidade. Paulo escreve a sua teologia aos Colossenses, no capítulo 1 e o verso de número 13 e 14. Paulo diz assim: porque Ele nos tirou da potestade das trevas e
para o reino do Filho do seu amor. Santo Deus! Você vivia lá fora, escravizado, pisado, amassado por Satanás, oprimido. O diabo te escravizava, me escravizava, nos escravizava, nos vícios, na imoralidade, na decadência e na depravação. Mas aí o Evangelho nos alcançou. Aí o Evangelho nos alcançou. Eita glória! E aí Paulo diz, porque Ele nos resgatou, aleluia, das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, glórias para sempre! E aí ele continua no verso 14, ele diz, porque nele temos a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só aqueles que foram alcançados pela elegância do Evangelho, só aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A minha oração nesta noite, aleluia, é que você receba esta palavra no seu coração e acredite piamente, aleluia, que Deus continua trabalhando na sua vida, o Evangelho de Cristo ativo na sua vida, o poder de Cristo ativo na sua vida. Então, se o poder de Deus está na sua vida, ninguém pode te deter. Satanás não pode te deter. Você pode passar inúmeras adversidades, inúmeras tribulações, perseguições. Você pode sofrer como, aleluia, muitas pessoas já sofreram, mas você não arreda o pé. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, aleluia, produziu na sua alma uma transformação poderosa. Glórias a Cristo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eita obra tremenda, eita obra maravilhosa. E aonde você está? Você está aqui, transformada, regenerada, lapidada, alimentada, sustentada, batizada, orando em língua, profetizando, cantando, salmodiando. Sabe o que é isto? É a força do Evangelho, é a força do Evangelho, é a força do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque este Evangelho é poder, é poder, é poder, é poder. Aleluia, você pode ter entrado por aquelas portas cabisbaixo, você pode ter entrado abatida, triste, não sabe se vai, não sabe se fica, está mais para lá do que para cá, mas nesta noite, aleluia, você vai ser renovado. Eita, renovada pela força impetuosa do Evangelho de Jesus Cristo. Receba a força de Deus aonde você estiver nesta noite. Esta é uma palavra séria de Deus para o seu coração. Aonde você estiver assentado nesta igreja, nesta noite, receba a força de Deus na sua vida. Eita, é o Evangelho atuando, é o poder de Cristo atuando, é a força de Deus atuando, é a palavra de Deus atuando. Receba a força de Deus para a sua vida nesta noite. O Evangelho de Cristo Jesus transforma. Ele arranca o homem do pecado e une essa pessoa a Cristo. Por isso o diabo luta contra a sua vida. Por isso o Satanás luta e peleja contra a sua vida, minha querida. Por
isso que o diabo luta contra a sua casa, contra a tua chamada, contra o seu ministério, porque você foi alcançado pelo Evangelho e é hoje uma ferramenta de Deus para a transformação. Por isso Ele quer acabar conosco. Mas eu glorifico a Deus nesta noite, porque nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Fomos sustentados pelo Evangelho de Cristo. Somos alimentados pelo Evangelho de Cristo. Guardados na força deste Evangelho. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Porque este Evangelho, se a gente parar para pensar, aleluia, no homem que está recitando esse texto, aleluia, o apóstolo da glória de Deus, o maior pastor da igreja, o maior teólogo da história do cristianismo, o maior administrador da igreja, o maior missionário, o maior evangelista, aleluia, bendito seja o Senhor. Quando o Evangelho alcançou o apóstolo Paulo, eita glória, irmãos, é muito lindo quando Deus alcança alguém. É muito lindo quando Deus alcança alguém. Eu louvo a Deus pela sua vida nesta noite. Eu exalto a Cristo na beleza da sua santidade pela sua vida nesta noite. Você poderia estar em outros lugares, mas está aqui. Com todas as dificuldades, você está aqui. Com todos os traumas e com todas as crises existenciais que você tem passado, você está aqui, sustentado pelo Evangelho do Senhor. Então nós temos que glorificar a Deus, glorificar o Senhor, porque Ele é poderoso. Oh, glórias ao nome do Senhor. Olhe para a vida de Paulo e você vai ver a força do Evangelho. Olhe para a vida de Paulo e você vai ver a onipotência do Evangelho de Cristo. Um homem que perseguia a igreja de Deus, um homem que afrontava a igreja de Deus, um homem que prendia os crentes, um homem que se levantou como instrumento do diabo após ter um encontro com esta realeza de Deus, teve a sua vida transformada. Eita glórias, glórias e glórias a Deus. O poder do Evangelho na alma do homem transforma a sua compreensão espiritual. Ele une essa pessoa a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Deus de Israel. Amém? Que você guarde essa simples palavra no seu coração. E que você não desista por nada. A vida cristã é um desafio muito grande. Aqueles que acham que a vida cristã é um parquinho de diversões estão perdidos e enganados. A vida cristã é um campo minado de guerra. São lutas e batalhas. São pelejas travadas. Guerras e perseguições adversas. Mas Deus tem sustentado a minha vida, Deus tem sustentado a sua vida na força do seu Evangelho. Quantos estão sendo sustentados por Deus? Literalmente sustentado. Literalmente sustentado, literalmente sustentado. Se não fosse a força de Deus, nem aqui você estaria. Se não fosse a onipotência de Deus em preservar a sua vida, nem aqui eu estaria e nem aqui você estaria. Nós estamos aqui por causa da soberania do seu santo e poderoso Evangelho. Então vivamos a nossa vida para a glória de Cristo. Vivamos a nossa vida para exaltar a Cristo. Vivemos a nossa vida para enaltecer a Cristo. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas através do seu santo Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te fortaleça, e quando você voltar para a sua casa, volte fortalecido por esta palavra. Não é a sua força, mas é a força do Evangelho. Não é a sua capacidade, é a capacidade do Evangelho em você, é a capacidade de Deus em você. Não é a sua inteligência, é a inteligência de Deus em você. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te abençoe amanhã e que Deus te abençoe para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.